certa vez às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Então ele, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Versículo 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que os acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez, ó Pai, pedindo que o Senhor continue falando conosco. O Senhor é o Deus do céu e da terra. O Senhor é aquele que criou todas as coisas. O Senhor é aquele que formou cada um de nós. O Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades. E o Senhor sabe daquilo que nós desejamos no fundo do nosso coração. Que esse desejo seja o que está no teu coração. E que nós possamos, cada dia, estar com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para nós. Que nesse momento, ó Pai, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra, o nosso coração sendo terra boa para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e colocamos por terra tudo aquilo que venha atrapalhar o nosso entendimento, a nossa atenção, que possamos estar fitos e atenciosos ao que o Senhor quer falar conosco essa noite. Assim oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Eu não sei quantos de vocês têm vindo às quartas-feiras, mas são momentos muito especiais, onde nós estamos aprendendo, ouvindo sobre a igreja missional, sobre pensar de uma forma missional. E nos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender qual é o papel da igreja. Por que é que nós estamos aqui? Qual o propósito que o Senhor nos chamou, pelo qual o Senhor nos chamou? E o que é aquilo que nós, como uma igreja missional, precisamos fazer? Entender que a nossa presença nessa terra, ela é importante, não porque nós somos importantes, não porque nós somos especiais, mas porque Deus, como nós aprendemos hoje de manhã, Ele tem um plano, e os planos dele são perfeitos, e não importa como nós agimos, o que nós fazemos, os planos de Deus, eles prevalecerão, eles terão fim, porque não foram
não foi nenhum de nós que traçou esses planos, mas foi o próprio Deus. E como igreja, nós precisamos entender o nosso papel nessa terra. E eu gosto muito desse texto, porque ele traz lições muito importantes para nós, não só hoje, mas em toda a nossa caminhada cristã, de como nós devemos agir como uma igreja missional, de como nós devemos agir como um organismo vivo nas mãos de Deus para cumprir os propósitos dele. E nós vamos estar vendo nesse texto quatro pontos muito importantes para a nossa vida cristã, para entender o nosso trabalho missional, onde quer que nós estejamos. E eu gostaria que você então acompanhasse comigo, com a sua Bíblia aberta, esses 4 pontos que o Senhor tem descrito aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Aí no primeiro versículo que nós lemos, ele está escrito assim, que Jesus ele estava às margens do lago de Genezaré, e uma multidão ali o comprimia, o apertava. E essa multidão ela estava ali para quê, meus irmãos? Para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos em vários pontos nos evangelhos que as pessoas, que essa multidão, ela fazia uma distinção nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos que os mestres e os doutores da lei faziam para com o povo. Eles viam que a palavra, que os ensinamentos de Jesus tinha autoridade, e ele falava como alguém que tem autoridade. E um outro aspecto muito importante de Jesus é que ele atraía as pessoas. E nós vemos aqui no culto, quando o irmão Jair falou sobre a mulher samaritana, sobre a mulher de fluxo de sangue, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pessoas que muitas vezes, ao se tocar, se tornavam contaminadas por causa das leis que foram dadas ali em Levítico, e os mestres da lei sabiam disso, então evitavam esse tipo de pessoa. Mas Jesus não. Ao tocar em Jesus, ele não se contaminava, ele não se tornava impuro, ele purificava, ele limpava. Glória a Deus. E Jesus então tinha esse poder de atrair as pessoas. E nessa passagem que nós lemos aqui, essas pessoas estavam ali porque elas estavam para ouvir a voz de Deus. E como igreja missional, como corpo de Cristo, como irmão e irmã, como cristãos que nós somos, nós precisamos gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não consigo acreditar que alguém não tenha ouvido a voz de Deus. Se alguém disser isso, é porque ela nunca leu a Bíblia. Se alguém chegar e dizer, eu nunca ouvi Deus falando comigo, então meu irmão, minha irmã, pare tudo que você está fazendo e gaste tempo lendo a Bíblia, que aí você vai ouvir a voz de Deus falando com você. É a palavra dele, é a voz dele, é ele transmitindo os ensinamentos para nós. E quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós perdemos a nossa identidade como igreja. A gente esquece o que nós somos.
a gente não lembra mais, a gente se perde nesse mundo em que nós estamos vivendo. E é muito importante nós definirmos a nossa identidade como igreja. Eu fiquei assustado fazendo uma pesquisa pela internet. O Facebook, eu não tenho Facebook, não gosto de mídia social. O Facebook tem 52 opções de gênero, de sexo, sei lá como é. 52? Onde é que arrumaram tanta coisa? Os direitos humanos, a Organização de Direitos Humanos, eles colocaram 31 opções de gênero sexual. É por isso que esse mundo não sabe o que é, não tem identidade. E nós, como igreja de Cristo, não podemos nos deixar ser levados por essa mentalidade moderna em que nós vivemos. É verdade. Nós precisamos entender o nosso papel, a nossa identidade e saber o propósito de Deus para a nossa vida como igreja. Amém. A Europa hoje, ela está do jeito que está. Igrejas estão sendo fechadas para virarem boates, bares, restaurantes, porque eles se perderam nessa caminhada. Eles perderam a identidade dela como igreja. E nós não podemos cometer o mesmo erro. As informações que nós temos hoje, elas são tantas. Os nossos jovens, eles passam as nossas crianças. Eu vejo as crianças hoje de 9, 11, 12 anos gastando mais de 5 horas por dia só no celular, recebendo informações a 1000 por hora. Os mais velhos aqui, os de barba branca, de cabelo branco, vão lembrar de uma enciclopédia chamada Barça. Lembram da Barça? Lembram? Quando a gente fazia trabalho na escola, a gente gastava semanas estudando um tema que a professora dava para a gente. A gente fazia um grupo e quem tinha Barça, todo mundo ia para a casa dele para estudar, porque quem tinha Barça era quem tem hoje um iPhone 13, não sei o que, era o top de linha. E a gente ia para lá para estudar, e a gente estudava e escrevia folha de almaço. Não era folha de sulfite, folha de almaço daquela de linha. A gente tinha que escrever 3, 4, 5 calhamaços daquele para entregar para a professora. E hoje as informações estão tão rápidas que nós estamos vivendo uma geração de mentes vazias. Sim, glória a Deus, é verdade. Não dá tempo de gerar, de dirigir, digerir essas informações. Exato. As pessoas estão hoje com o celular na mão e fazem o que quiser, as informações estão aí. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Foi feita uma pesquisa, isso é sério. Os pais que têm crianças pequenas, casais que ainda não têm filhos, mas querem ter, nós que temos filhos adolescentes ou os mais velhos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dizendo que na próxima geração a igreja, ela praticamente vai morrer. De pais que vêm na igreja com seus filhos, vêm para adorar a Deus na igreja, louvam a Deus na igreja, mas dentro de casa, na mesa do almoço, começam a dizer assim: você viu lá o louvor? Aquele som estava horrível. Você viu o pessoal cantando? Que desafinado. E a roupa do pastor então, parecendo ali na mesa, quando os pais começam a falar mal da igreja,
os filhos ouvem, guardam isso na mente e no coração e começam a desacreditar na igreja de hoje. Pais, cuidado com o que vocês falam na mesa com seus filhos e as suas filhas. Quem planta coisa ruim vai colher coisa ruim. Mas eu quero ir seguindo. Diante de tudo isso que nós temos afirmado, que nós realmente precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo ele vai descrevendo todo ali o comportamento que a igreja tem que ter, e lá no capítulo 6 ele fala então sobre a armadura. E ali Paulo nos alerta que temos que tomar posse. A palavra em grego ali que nós devemos tomar a armadura, é que nós devemos tomar posse de algo que já é nosso. A armadura, ela já é dada por nós, por Deus, para nós. Então nós devemos tomar posse disso. E uma coisa muito interessante, que lá no capítulo 6 de Efésios, Paulo começa dizendo que nós devemos nos revestir com o cinto da verdade. E no tempo dos soldados em Roma, a primeira parte da armadura era o cinto que cingia praticamente quase que todo o corpo, porque era nesse cinto que as outras partes da armadura eram colocadas. Então o cinto da verdade era importante, a verdade, para que todas as outras coisas então pudessem ser colocadas como armadura. Satanás ele pode deixar o seu corpo saudável, bonito, rico, que você não deixe de mentir, de ser infiel, porque Satanás ele não está preocupado com o nosso corpo, ele está preocupado com a nossa mente. Satanás quer bombardear a nossa mente para que a gente perca a nossa identidade e o nosso propósito como igreja. Por isso, meus irmãos, vamos gastar tempo ouvindo, estudando a palavra de Deus, assim como as pessoas que estavam aqui. E se a gente seguir, uma coisa importante, né? A gente ouve campanhas de tudo que é jeito, né? Campanha para isso, campanha para aquilo. Seria muito bom se a gente fizesse uma campanha para fortalecimento da mente. Orarmos para que o Senhor revista a nossa mente, para que a gente possa ter discernimento para saber o que vem de Deus e o que vem do mundo. Mas vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir. Aí depois, no versículo 2, Jesus diz assim: ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Então ele, Jesus, entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para pescar. O versículo 5, Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas, essa palavra em grego é muito importante, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Qual que era a profissão de Pedro? Ele era pescador. Qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro. Agora, quem é que tem autoridade para falar sobre pesca? Pedro ou Jesus?
ele é um homem experiente. Pedro sabia o lugar certo no lago. O lago ali de Genezaré era como a palma da mão de Pedro. Ele sabia o lugar, sabia a hora, sabia a lua, sabia a temperatura da água, onde jogar a rede para pescar os peixes. Ele podia dizer para Jesus o seguinte: Senhor, peraí, nós passamos a noite toda e nós não pescamos absolutamente nada. Agora o Senhor quer me ensinar a pescar? O Senhor é carpinteiro, o Senhor faz cadeira, o Senhor faz mesa, o Senhor faz banco, mas eu sou pescador. Mas, versículo 5, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos obedecer o que Deus nos manda fazer. E Pedro sabia que Jesus não era um homem comum. Pedro sabia que Jesus, ele era diferente. E ele então resolveu, decidiu obedecer o que Jesus disse para ele. E meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Cristo, quando nós obedecemos a palavra que nós lemos, coisas maravilhosas acontecem. Não porque nós merecemos, não porque nós somos especiais, não porque nós somos da AB Bandeirantes, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos recaem sobre as nossas vidas. Deus, ele é fiel com a sua palavra. Deus honra o nome dele. Quando nós oramos, quando nós pedimos para que Deus nos ajude, ou quando nós colocamos uma causa diante do Senhor, ele responde. Não é porque sou eu que estou orando, ou não é porque você está orando. Ele responde por amor do próprio nome dele, para honrar o próprio nome de Deus. A gente vê isso em Isaías 48, Isaías 49, quando ele respondia ao clamor do seu povo pelo próprio nome dele. Então, quando nós buscamos ao Senhor em obediência, ele derrama as suas bênçãos por causa do próprio amor que ele tem pelo seu próprio nome. E a gente vê isso seguindo ali o texto, quando Pedro, então, no versículo 6, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper, por causa da obediência. E Pedro, então, junto com seus amigos no barco, tiveram que chamar os outros para que pudessem vir até onde ele estava. E os dois barcos ficaram cheios de peixes, a ponto deles irem a pique. No Antigo Testamento, uma das palavras mais importantes que nós lemos ali é obediência. Deus queria a obediência do seu povo, mais do que sacrifício de sangue, de animais sendo derramados. Deus queria que o povo dele obedecesse a sua palavra. E isso não muda hoje. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós obedecemos aquilo que nós lemos na Bíblia, o Senhor derrama as bênçãos dele sobre as nossas vidas. E a tal ponto, meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos, elas não ficam somente para nós, elas se abundam de tal forma que nós a dividimos com aqueles que estão à nossa volta. Ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E em terceiro lugar, a gente vai seguir aí no versículo 8. E ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
ouvimos a voz do Senhor, quando nós gastamos tempo lendo a palavra de Deus e nós a obedecemos, alguma coisa tem que acontecer nas nossas vidas, porque se não acontecer nada, não é culpa da palavra, alguma coisa está errada conosco. Quando Pedro, ele ouviu o que Jesus estava ensinando à multidão, e ele obedeceu a palavra de Deus, Pedro se viu, Pedro se enxergou, Pedro foi confrontado, Pedro foi sacudido, Pedro teve os seus alicerces abalados, e ele não teve outra reação senão se jogar aos pés de Jesus e dizer: o Senhor é santo e eu sou pecador. O Senhor é santo e em mim está a maldição do pecado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós a obedecemos. Se o perdão não estiver agindo nas nossas vidas e nós não nos jogarmos aos pés do Senhor, clamando por misericórdia pelas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, alguma coisa está errada. Porque quando eu leio, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos confronta, não seja a hora, o dia, sempre somos confrontados pela palavra do Senhor. E nós precisamos nos colocar diante dele para pedir perdão pelos nossos pecados. Existe uma diferença muito grande entre boa reputação e caráter transformado por Jesus. E como igreja missional, nós precisamos ter o nosso caráter transformado. Boa reputação é o nosso exterior. Caráter transformado é o que está dentro de nós, é o nosso interior. Boa reputação é a nossa fotografia. Caráter transformado é o nosso raio-x. Boa reputação é o nosso corpo, aquilo que a gente mostra. Caráter transformado é o que nós somos por dentro. Boa reputação é o que nós temos. Caráter transformado é o que nós somos em Cristo. Boa reputação é o que as pessoas vão dizer no seu enterro: "Oh, ele era tão bom, ela era tão amigável, fazia tantas coisas boas." Mas caráter transformado é o que os anjos vão dizer de você na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, esse constrangimento tem que tomar conta da nossa vida. E nós devemos nos prostrar diante do Senhor, pedir para que Ele, pela sua misericórdia, venha nos perdoar, para que nós possamos estar diante dele. Em quarto lugar, e por último, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós pedimos perdão, aqui os versículos se seguem, no versículo 10, no versículo 9, então Pedro, ele se jogou aos pés de Jesus, disse para que ele se afastasse, porque ele era um homem pecador. No versículo 9, pois a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão,
E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E o versículo 11: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós pedimos perdão ao Senhor, aí Ele nos chama como igreja missional. Vem, me segue, vem comigo, anda comigo, aprende comigo, fica perto de mim. E é isso que o Senhor, Ele espera de nós, quando, como igreja missional, que realmente a gente possa não ter os limites nas paredes que nos cercam, mas que o nosso limite seja o mundo. Aqui no Jardim Bandeirantes, aqui em Goiás, aqui no Brasil, fora do Brasil, até os confins da terra, as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. As pessoas precisam saber que Jesus, Ele veio, morreu, ressuscitou, vai voltar um dia para buscar a sua igreja. As pessoas precisam saber que elas têm uma oportunidade única, porque elas já estão condenadas. Uma oportunidade única de saberem que elas podem ser salvas da condenação que já foi decretada, que é através do sangue de Jesus Cristo. Elas precisam saber que existe um caminho que os levará para a cidade eterna, a Jerusalém celestial, para estarem com Cristo na eternidade, conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus. Que coisa incrível, meus irmãos! Nem a eternidade vai ser suficiente para que nós conheçamos a Deus. Já imaginaram isso? O conhecimento de Deus é tão grande, que nem a eternidade vai ser capaz de esgotar o que Deus é. E nós conhecemos esse Deus. Nós tivemos o privilégio de sermos alcançados pela graça do Senhor. Quantos que ainda estão nas trevas, com as mentes aprisionadas, sofrendo, porque elas não conhecem a Cristo, porque elas não sabem que existe um Deus que as ama. E nós, como igreja missional, não como uma igreja missionária, porque a igreja tem que ser missionária, o trabalho da missão está dentro do missional. E nós não podemos perder as oportunidades que nós temos de falar desse Jesus, de manifestar esse reino, manifestar o reino de Deus, para que as pessoas possam conhecer o rei desse reino. Já está estabelecido, que já existe, que já está. Ele veio quando Cristo se sacrificou na cruz por nós. Nós precisamos manifestar esse reino, para que as pessoas possam conhecer o Rei e segui-lo, estar com Ele. Vem comigo, vamos fazer de vocês pescadores de homens. Uma coisa interessante, quando nós estávamos fazendo, já vou terminar, fazendo a tradução dessa passagem do Suvaquí lá no Pará, a pergunta que eles
mais faziam era assim: mas e os barcos com os peixes? O que aconteceu com os peixes? Estragou tudo. O que aconteceu com o peixe? Então eles entenderam que nada é mais importante que não possa ser colocado de lado por causa de Jesus. Nada é tão essencial que não possa ser suprido pela presença de Cristo. Nada é tão insubstituível que não possa ser ocupado por Jesus, pela presença de Deus. Nada é tão valioso que não possa custar mais do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele foi pregado e morto pelos nossos pecados. Nada é tão impossível que não possa impedir Jesus, pois ele venceu o impossível, venceu a morte, e por isso nós temos vida eterna. Devemos seguir as pegadas de Jesus, devemos estar com ele todo o tempo, segui-lo, porque ele quer nos fazer pescador de homens. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós primeiramente queremos pedir perdão. Quantas vezes nós ouvimos a Tua palavra, quantas vezes nós gastamos tempo na Tua palavra, mas não a obedecemos. Quantas vezes nós não permitimos que ela venha confrontar as nossas vidas, a ponto de nós deixarmos o pecado de lado e seguirmos o Senhor nesse processo de santificação diária das nossas vidas. Quantas vezes nós negamos quando o Senhor nos dá o privilégio de proclamar, de testificar e de manifestar o Teu reino em lugares onde nós estamos por causa da vergonha. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas com a Tua misericórdia, e que possamos ouvir a Tua palavra, possamos obedecer a Tua palavra, possamos ser confrontados de tal forma por ela, que venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados, e assim o Senhor terá toda a liberdade de nos usar para que o Teu propósito para a igreja missional realmente aconteça, que é fazermos pescadores de homens para o Teu reino. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.